Meninas, tudo bem? Olha onde eu estou, olha onde estou. Praia, 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 praia. Um pouquinho para relaxar, porque esse semestre foi duro, meninas. Muita coisa acontecendo, né? Eu quero só dar uma parte para vocês, que eu vou entrar agora com uma reportagem que eu gravei em março. E por motivos muitos, eu não consegui postar antes. Teve um probleminha na questão da imagem, né? Da Dayana, porque tá paralisada, a gente só descobriu isso depois. Então vai ter esse probleminha de imagem, mas a reportagem foi incrível. Reportagem não, entrevista, né? Foi incrível, foi muito lindo, assim, as meninas arrasaram. Denise, ímpar, olha, gente, foi muito bom. Falando sobre obstetrícia, sobre violência obstétrica, muito legal. Naquela época, quando foi feito, não tinha discutido ainda o caso lá do estuprador, né? Então eu quero ver se eu entrevisto alguém para falar sobre isso, para me entender melhor como é que isso pode ter acontecido. Então é isso aí, tá? Enquanto eu fico aqui, vocês vão ficar aí vendo essa reportagem. Essa reportagem não, esta entrevista bem legal com duas mega mulheres maravilhosas, tá bom? Beijo! Então, olá, meu povo, tudo bem, suas lindas, seus lindos? Estamos agora aqui com duas mulheres fantásticas, a Denise Freitas, que é enfermeira obstetra, a Day Piral, ela é professora de história, minha amiga, né? Longas datas. Conheço histórias dela que vocês não contam, não vou contar agora não, depois eu conto para vocês. Não é? Sem ela estar perto, eu conto tudo para vocês. E ela é doula. E aí vamos trabalhar um pouco hoje sobre violência obstetra. Eu queria entender, né, um pouco, né? Eu sou totalmente leiga como vocês, e eu queria entender como é que funciona, né? Se a mulher da periferia pode ter o serviço delas, se é só para as ricaças, porque eu conheço, por exemplo, a filha da Ana Maria Braga, né, que teve um parto humanizado, foi muito divulgado, né? Umas famosas aí. Mas será que a Maria Joaquina também tem direito? Diz aí, meninas, boa tarde para vocês. Olá, boa tarde. Boa tarde, né? Quase boa tarde, né? Final de manhã. Então, eu sou a enfermeira obstetra, como a Márcia apresentou, sou consultora de aleitamento, e para quem não sabe, eu sou uma ex-doula, né? Sou uma ex-doula, eu comecei com doulagem em 2003, né? Me ajudou a conectar muito com o mundo da humanização, e depois eu me tornei parteira, né? Que nome mais técnico, enfermeira obstetra, mas eu gosto de ser chamada de parteira, né? Tenho muito prazer em atuar em sala de parto com doula. Recomendo fortemente que as mulheres procurem doulas, né, independente da classe social, tanto a filha da Dona Maria Braga quanto da Dona Maria Joaquina. Eu sempre recomendo fortemente, a doula deve ser acessível a todas, né? Existem as doulas comerciais, com caráter mais comerciais, que vivem da doulagem, né? Com contratos, né? Com alguns valores aí dentro do mercado delas. E existem as doulas voluntárias, existem as doulas comunitárias, que também são ótimas, maravilhosas. Já formei várias doulas comunitárias. E sempre foi um caso de sucesso, eu amo, recomendo, acho que faz super bem. Isso daí não sou eu que estou falando, é uma recomendação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, já está mais que comprovado com evidências que a atuação de doula sempre é maravilhoso, né, no cenário do parto. E ela inibe muitas vezes a violência obstétrica, que infelizmente é um tema sempre recente na nossa vivência do dia a dia dentro das maternidades, tanto públicas como privadas, né? Tanto que o tema está mais atual agora por causa da blogueira, né? Que também tinha acesso, tinha poder aquisitivo
alto, tinha um médico, né, de nome, e ela também sofreu violência obstétrica. Então, a violência obstétrica não é só da mulher pobre, da mulher negra, da periferia. A violência obstétrica, infelizmente, é uma realidade para todo o sistema de saúde no Brasil. Oi, meu nome é Dayana, eu sou historiadora e pedagoga, né, minha formação acadêmica, atuo na educação pública já há mais de 10 anos, né, como professora. Sou militante também, desde a adolescência, né, tanto na luta pelo socialismo quanto na luta pelo feminismo, né, contra as diversas opressões que o capitalismo se utiliza, o racismo, a homofobia, né, enfim. E eu comecei a atuar como doula há pouco tempo, né? O que me despertou para esse mundo da doulagem foi, de fato, a minha gravidez e o meu parto, né? Da minha filha, que agora tem 2 anos e 9 meses, né? Quando eu fiquei grávida, eu já tinha interesse pelo assunto da gestação e do parto, mas eu nunca tinha me aprofundado muito, né? E durante a gestação eu passei a estudar bastante sobre o tema, por um interesse mesmo pessoal, né? E foi uma paixão que começou a ser muito alimentada, né? E também, assim que tive um parto muito respeitoso, um parto muito bom, apesar de ter sofrido violência obstétrica durante o meu pré-natal, né? Nos primeiros meses de gestação, né? Então também fui vítima de violência obstétrica. Fiquei sabendo disso depois. Antes de saber que eu tinha sido vítima, eu só senti um mal-estar, né? Em relação ao que eu tinha vivido, né, que foi um processo, e depois eu entendi que aquilo se tratava de fato de uma violência. E tive um parto bastante respeitoso, com uma equipe muito, muito querida, muito, muito boa, e a partir disso eu comecei a pensar que todas as mulheres, todas as pessoas gestantes deveriam ter esse direito, né, de ter um parto respeitoso, e ter uma gestação respeitosa, né, de ter um acompanhamento de qualidade, seja via particular, seja via SUS, né, e aí eu passei a estudar mais e mais e vi que o caminho era me profissionalizar nesse meio, né, então hoje eu concilio aí maternidade com doulagem e educação, e gosto bastante. Eu comecei a atuar o ano passado, né? Inclusive Denise me ajudou bastante nesse processo. O primeiro hospital que eu comecei, que eu doulei, né? Um parto foi no hospital público. E a Denise super incentivou, inclusive, né? Mostrou muitas portas abertas e tal. Num período que a pandemia estava muito mais descontrolada do que está agora, né? E que a presença das doulas tinha sido bastante restrito, né? Nos hospitais. E a gente é muito importante, né, contar com essa rede mesmo de profissionais, né, que entendem a importância da doulagem, que estão na luta aí pelos direitos das mulheres e abrindo essas portas. De fato, como a Denise colocou em relação à violência obstétrica, né, uma coisa que tomou mais espaço agora, né, recentemente, com o caso dessa blogueira famosa, né, que tem acesso a recursos financeiros bons o suficientes, né, para enfim, tomar vários caminhos, e a gente viu de fato que ela atinge mulheres de todas as classes sociais, apesar de que nas classes sociais mais baixas é bastante mais frequente, né? E o que seria violência obstétrica, né? A gente pode dizer assim que é um conjunto de práticas, né, que desrespeitam a pessoa gestante, né, tanto no seu período gestacional, do seu parto e no seu pós-parto, né? O que seria esse desrespeito, né? Seria não ter acesso a um pré-natal de qualidade, né? Não ter acesso às informações de qualidade em relação à sua gestação, né? Ter exames negados, ter consultas negadas, né? Ter um atendimento grosseiro, né? Ser xingada, ser diminuída, ser infantilizada, né? Enquanto mulher. Isso tanto no pré-natal quanto no parto, né? Não ter direito a ter um acompanhante nas consultas de pré-natal, não ter direito a um acompanhante durante o parto, apesar de que isso é uma lei federal desde 2005, né, que é a garantia do acompanhante durante o trabalho de parto. Muitas maternidades ainda negam esse direito. Sofrer uma série de violência, de procedimentos desnecessários durante sua gestação e seu parto, ou então deixar de sofrer intervenções quando necessárias, né? Então a gente diz que o Brasil é o país das cesáreas, né? E é, de fato, o segundo país com maior índice de cesáreas no mundo, né? Então, a gente tem casos de mulheres que
passam por cesarianas de forma desnecessária, né? Não seria necessário passar por essa cirurgia, e temos mulheres, inclusive as negras são a maioria, que deixam de ter uma cesariana quando é necessário. Isso também ocorre, né? Geralmente a violência obstétrica da mulher branca é um excesso de procedimentos, né? Que também fazem mal, né? E a violência obstétrica na mulher negra é a falta, né? Tanto é que a mortalidade materna atinge mais a mulher negra do que a mulher branca, apesar de atingir todas as mulheres. Então, a violência obstétrica pode ser vista como um conjunto de práticas, mesmo que vão desde violência verbal, violência física, desmerecimento, constrangimento, questões que as mulheres às vezes acham que é comum, por exemplo, impedir que a mulher possa beber uma água durante o seu trabalho de parto, que ela possa se alimentar, que ela possa ter livre movimento, né, durante o seu trabalho de parto, enfim, é um conjunto de práticas que a gente precisa erradicar. E acredito que tanto as doulas quanto as enfermeiras obstetras, obstetrizes parteiras, elas são agentes assim essenciais para o combate à violência obstétrica, né? Porque a gente acredita cada vez mais na questão do parto fisiológico, né? Do parto respeitoso. É isso. Uau, quanta coisa, né, meninas? Assim, eu sou totalmente leiga, né? Apesar de ter uma paixão por crianças, por grávidas, por tudo mais, né? por mulheres, né? Porque eu acho o universo feminino incrível, né? Não é à toa que eu milito há mais de 20 anos no meio da mulherada. É uma coisa que eu desconheço ainda, esse processo todo. Me digam aí, mas entendi. A violência obstétrica, então não é só na hora do parto, porque eu pensei o seguinte, que na hora do parto que acontecia tudo, né? Ali acontecia toda a violência. A Dai falou que não, que né? É todo um processo desde a questão do pré-natal. Interessante isso. Vocês viram, né, meninas? Estão vendo? Nós estamos aprendendo. Mas me diga uma coisa, por exemplo, como é que você detecta isso? Quem é que vai responder? É muito fácil detectar uma violência obstétrica, né? Assim, muitas mulheres hoje são incentivadas a fazerem um plano de parto, né? Durante o pré-natal, algumas UBS, tanto UBS como consultórios médicos, as mulheres que têm acesso à informação na rede privada também, elas têm esse conhecimento, que elas podem ter o plano de parto. As maternidades privadas também, elas procuram saber se a mulher tem plano de parto quando elas são admitidas, porque eu trabalho, né, com o SUS, né? Eu sou plantonista dentro do hospital público, hospital estadual, e também eu tenho um atendimento na perspectiva particular também, que eu também atendo algumas mulheres particulares, eu também tenho acesso às maternidades de maior enfoque aqui no maior assim, visibilidade no Brasil, né? São Paulo tem as maternidades de referências no Brasil. Eu frequento algumas delas, eu percebo que algumas mulheres que eu atendi foram abordadas quanto ao plano de parto na hora da admissão nessas maternidades. Então, o plano de parto hoje já se popularizou, né? É um instrumento em que a mulher tem acesso, ele é um roteiro, né? Tanto na hora da admissão, durante o trabalho de parto, durante o parto e após o nascimento, até a alta da mulher, ela pode colocar os desejos dela, as intenções dela durante a internação no hospital. Então, as UBS, geralmente, elas entregam, as UBS, algumas UBS, eu não digo que seja uma política pública, mas é um instrumento que tem sido incentivado a ser preenchido no pré-natal. Só que as mulheres recebem essa folha, esse plano de parto na UBS, e não é explicado para elas, entendeu? Como preencher, o que é cada parte, né, daquele plano. Então, muitas vezes elas chegam na maternidade com aquele instrumento impresso, grampeado no cartão de pré-natal, sem preenchimento, ou um preenchimento muito superficial, com poucas informações, que elas não sabem nem o que elas preencheram.
Para elas, o mais importante dentro daquele instrumento é falar que ela tem um acompanhante, quem é aquele acompanhante, coisa para a gente, quem é, não importa, tem que ser alguém de escolha dela. O hospital é obrigado a aceitar quem ela quiser, né? Então, assim, e a essência mesmo do plano de parto, né? Que são os desejos dela, o respeito ao que ela quer, com as devidas informações, isso ela não tem, né? Então, assim, então a gente detecta logo, né? Quando a gente chega na maternidade, quando elas chegam para mim, por exemplo, no hospital, com aquele plano de parto, eu pergunto, você fez plano de parto? Aquele papel, o que é isso? Deve ser aquele papel que você preenche, o que você gostaria que acontecesse no seu parto, o que você gostaria que não acontecesse no seu parto. Aquela folha, eu recebi, mas não tive tempo de preencher. Sim, tá lá. Daí eu abro, né? Tento ler e ela não consegue saber o que é o que são aquelas informações, né? A não ser só o básico. Então, assim, a gente já detecta que aquilo foi feito foi entregue pro forma na UBS. A informação que é uma coisa valiosa, né? Porque, assim, qual que é o maior preparo para o parto? É a informação. Então, a informação já foi negada para ela no pré-natal. Os pré-natais, qual o modelo que a gente tem de pré-natal hoje dentro da saúde pública? Uma consulta médica, geralmente, no máximo 15 minutos, o qual, né, esses minutos, os quais mal o profissional olha na cara da paciente, mal responde as suas perguntas, muitas vezes eles ironizam algumas perguntas, né, ou ignoram, e fica restrito a pedido de exame, né, do primeiro trimestre, do terceiro trimestre, exame de sangue, alguns ultrassons ou alguns encaminhamentos quando tem alguma patologia, e né, alguns medem barriga, alguns fazem escuta fetal, coisas desnecessárias como exame de toque no pré-natal, que não é necessário, é feito, entendeu? Porque ninguém precisa receber exame de toque quando você não tem trabalho de parto, e isso, geralmente, eles fazem, coisa que não é necessária. Então, você vê que já é um conjunto de coisas que começam ali. As mulheres que têm convênio, elas sofrem muito, porque hoje existe também uma violência obstétrica velada dentro da rede privada. Qual é? Eu tenho um convênio, eu procuro um médico, eu vou até esse médico, começo meu pré-natal, eu tenho desejo de ter um parto normal. Eles geralmente falam que fazem parto normal para não perder a paciente, seguram a paciente até o final da gestação, e quando está no final da gestação, eles inventam alguma coisa, inventam uma circular de cordão, inventam que o bebê é grande, que ela não tem uma bacia apropriada, e marcam uma cesárea, né? Por quê? Porque eles não querem deixar o consultório para acompanhar um trabalho de parto 12 a 20 horas dentro de uma maternidade. Então, elas também sofrem violência obstétrica dentro do convênio. Por quê? Quem tem mais acesso ao parto natural, parto dentro mais respeitoso? Aquelas que conseguem pagar aqueles médicos que vivem para o parto natural e parto sem intervenção respeitoso. Esses médicos cobram isso, não aceitam receber o valor de convênio, eles ficam como exclusivo para atendimento de parto normal, mais natural. Então, e essas mulheres muitas vezes não têm condições de pagar, que o valor é muito alto. Então, as mulheres de convênio também sofrem violência obstétrica, né? São muitas vezes enganadas, que vão ter um parto normal, daí elas criam um vínculo com o paciente, muitas vezes até esse profissional tem uma certa empatia, seguram essa paciente, e no final, quando elas já estão vinculadas a eles, elas acabam sendo enganadas e induzidas a ter uma cesárea desnecessária, né? Porque ninguém que recebe uma informação do médico que você criou vínculo, que te acompanhou pré-natal, você vai desacreditar naquele médico, que infelizmente no Brasil eles têm um poder, né, assim, de influenciar, né? E acabam sendo induzidos a uma cesárea desnecessária dentro da rede pública, aliás, dentro da rede privada.
Então, é muito fácil detectar a violência obstétrica, né? Então, as mulheres que têm convênio, elas devem realmente procurar. Dentro do convênio, existe uma tabela de informação dizendo quantos por cento de cesárea aquele médico faz, quanto por cento de parto normal aquele médico faz. Se ela for na consulta, no dia da consulta dela, ela pode perguntar para as outras pacientes que estão no consultório se tiveram parto normal com aquele médico ou não. Tudo isso são meios dela ter informação se o médico dela é cesarista ou não. Também, né? Fora a fala dele que é muito fácil você detectar quando um médico quer te induzir um parto cesárea. Né? Ele nem faz muita abordagem do parto normal, ele fala, vamos deixar isso para falar no final, né? Então, e durante o trabalho de parto é muito explícito, né, as atitudes de um médico que comete violência obstétrica, tanto médico como enfermeiro, obstetra também, parteiro, né? É muito do médico, da equipe, né, hospitalar, que geralmente se agregam, né, quem tem a mesma linha de cuidado. Então, é muito fácil detectar, porque não é só o médico que comete, né? É um conjunto da equipe que acaba cometendo violência obstétrica. Então, assim, a internação fora de hora acaba sendo uma violência obstétrica, né? Internar uma paciente só para dar sossego, né? É uma forma de violência, porque às vezes se você interna antes, você acaba levando essa mulher até uma cesárea desnecessária, né? Você não dá informação, não ter paciência de explicar para ela, de explicar para o acompanhante como é o processo do parto. Várias coisas dentro do sistema você detecta violência obstétrica, né? Procedimentos invasivos desnecessários, né? Então, assim, uma das causas maiores que eu sinto que acaba levando à violência obstétrica é a internação fora de hora. É aquela mulher que fica peregrinando nas maternidades, porque ela teve alta no pré-natal, coisa que não deveria existir alta de pré-natal, né? A mulher deveria ser acompanhada até o momento próximo do parto, e hoje, assim, chega no início do 9º mês, o médico pré-natal da alta, ela fica peregrinando nas maternidades, né, sem informação do que é normal, o que não é normal, quando internar na hora certa, e muitas vezes elas internam pela ansiedade, pelo medo de perder aquele bebê, de não ter a vaga, elas ficam indo, a família força uma internação, o médico com raiva ou com medo, coage, também interna fora de hora, daí interna fora de hora, as maternidades lotam, daí precisa girar o leito, precisa ter a vaga, então o que acontece? Começa a cascata de intervenção. Precisa nascer logo, porque tem outra para entrar e eu não tenho leito. Então, vamos pôr ocitocina. Então, vamos romper bolsa. Tudo que, dentro do parto natural, dentro da ciência, das evidências científicas, são desnecessárias. Mas, muitas vezes, a equipe é obrigada a fazer, porque se não fizer, a outra que está lá na porta não tem leito para entrar. Mas, assim, eu já pus soro, eu já rompi bolsa, sem eu querer. Por quê? Se eu não fizesse isso, a outra nascia na porta, sem assistência, porque não teria o leito. Porque aquela que eu estou fazendo isso não precisava ser internada naquela hora. Ela poderia chegar na hora certa de trabalho de parto se ela tivesse um acompanhamento certo no pré-natal, se ela tivesse informação necessária, entendeu? Então, ó, é um sistema todo que leva também à violência obstétrica, entendeu? E às vezes os profissionais nem são mal intencionados, nem querem cometer violência obstétrica. Às vezes o sistema força isso, entendeu? Mas, lógico, algumas violências obstétricas são muito explícitas e são também mal intencionadas. Existem aqueles profissionais que não se atualizam, a falta de atualização, você acaba cometendo violência obstétrica, porque assim, há evidências, por exemplo, que a mulher, por exemplo, colocar uma mulher para parir que nem um frango assado, é evidente que aquilo atrapalha o processo fisiológico natural do parto. Né? Você põe uma mulher de cócoras, uma mulher na posição que ela está confortável, é mais digno, ela se sente melhor, se sente empoderada, né? Ela ser respeitada, ela poder se alimentar, ela poder ir para o banho, ela não querer aquele toque que já foi feito há 1 hora atrás que não vai mudar nada, né? Então, tudo isso
né? Se você respeita esse processo, né, da mulher, do acompanhante, chama pelo nome, não fica chamando de mãezinha, infantilizando, né? Às vezes acha que tratar com respeito é tratar como mãezinha, paizinho. Não, cada um tem um nome, né? A criança tem um nome, né? O que você quer, o que você prefere. Se tiver que romper bolsa, a humanização, o que é humanização? É individualizar o cuidado. Não é que dentro da humanização do parto você não possa romper uma bolsa, não possa pôr um soro. Você pode fazer isso quando tiver indicação, entendeu? Porque tem mulher que não vai precisar. E se você fizer para aquela que não precisa, é uma violência obstétrica. Mas tem aquelas que vão precisar. Então, para aquelas que vão precisar, você vai dar a informação que precisa e pedir o consentimento dela para poder realizar. Não desrespeitosamente já ir fazendo sem autorização. Entendeu? Humanizar e individualizar. O que dá para a Márcia, não dá para a Daiane. O que dá para a Daiane, muitas vezes não dá para a Márcia. Então, assim, não existe um padrão, existe individualização, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Cada recém-nascido é um recém-nascido, cada história é uma história. Então, cada família tem que ser respeitada. Isso é humanização. Isso é não cometer violência obstétrica. Não é receita de bolo que é soro, romper bolsa, toque para todo mundo, posição ginecológica para todo mundo. Não é isso, não é receita de bolo. Porque cada um... E tem mulheres que se oferecem milhões de posições e querem parir naquela posição de frango assado. Porque aquilo, culturalmente, né? A mãe dela pariu, outros 10 partos que ela teve foi ali, ela não aceita, tá? Porque culturalmente ela também tem a questão pessoal dela. Mas tudo bem, é ela. Não quer dizer que todas têm que parir daquele jeito. Muitas vezes nem tem informação que elas podem parir de outro jeito. Entendeu? Então é muito fácil detectar. É só saber que se você está sendo respeitada, se você está sendo informada, se você está sendo... Acho que a informação é a base de tudo. O respeito vem da informação. Acho que é muito fácil detectar. Deixa eu perguntar uma coisa que eu fiquei interessante. Achei interessante essa história da Denise contando, né? Eu falei, gente, né? Como eu sou ignorante, né? A gente é mesmo, né? Imagina. E eu acompanhei tantas amigas grávidas, a gente acompanhando, e, né? Então, eu tô entendendo, e a Dai vai me dizer isso, que então o papel da doula aí, que a doula, pelo que eu entendi, ela é chamada desde o começo da gravidez, né? Ela não chega na hora, ela não chega na hora lá do parto, vamos embora, né? Tem uma intimidade, ela vai chegando antes. Então, ela passa a ser fundamental, porque ela que vai acompanhar nos pré-natais, ou não, mas ela vai estar orientando, ela vai estar falando, olha, é assim, é assado, vamos fazer assim. Ela que talvez evite que a mulher sofra violência obstétrica. É isso, Dai? Olha, existem doulas, a Dê tocou um pouco nessa questão, né? Existem doulas que acompanham as gestantes só durante o trabalho de parto. Geralmente essas doulas são doulas voluntárias, doulas da comunidade, às vezes que fazem um certo plantão, né, dentro dos hospitais públicos, e elas vão ter esse papel de acolhimento, de apoio emocional, de apoio físico também durante o trabalho de parto, né? E elas vão só conhecer as parturientes durante o trabalho de parto mesmo, né? E é um trabalho fantástico. Ainda que não se tenha essa relação de intimidade que é estabelecido antes, né? As doulas, elas têm conhecimento, experiência, né? Estudo formal e informal em relação aos trabalhos de parto. Então, às vezes, elas, junto com a equipe técnica, né? Então, junto com a enfermagem, qual que é o posicionamento do bebê, como é que está como é que está a questão da dilatação, como é que está o andamento do trabalho de parto, junto com a equipe técnica, ela pode propor alguns exercícios, alguns movimentos, algumas posturas, né, que facilitem também o trabalho de parto, né, então essa parte física é importante. Elas podem propor, né, na medida em que a parturiente aceita, né, algumas questões também para poder aliviar, né, a dor das contrações no momento do trabalho de parto. Então elas podem atuar como nós, né, como massagem, com alguns movimentos, algumas posturas, etc. Então a gente atua nessa questão do alívio da dor e nessa questão da facilitação também do trabalho de parto, né, para conseguir
ajudar nesse processo também do processo do nascimento, né? Além do apoio emocional, que é muito importante na hora que você está em trabalho de parto, né? A gente tem uma crença muito grande de que toda mulher isso, a gente tem um poder gigantesco, né? Em relação ao ato de parir, né? Então, a gente tem essa crença, né, na força da parturiente. E a gente também tem a crença de que, às vezes, alguma intervenção vai ser necessária, né, e ela vai ser muito bem-vinda quando ela é necessária também, né? Então, muitas doulas, elas vão atuar só nesse momento do trabalho de parto, e isso também é incrível. Agora, tem doulas, né, que já são as doulas que geralmente vivem mais disso, né, que algumas, inclusive, fazem um misto de voluntariado com alguns atendimentos sociais, alguns atendimentos particulares, que acompanham as gestantes desde o início da gestação, ou no meio da gestação, ou do final da gestação, depende muito de quanto que a gente é contratada nesse processo, né. E aí, esse processo de educação perinatal, né, que a gente chama, que é de investimento na informação da pessoa gestante, investimento na informação da família, ele vai acontecendo, né? Então, isso vai dar bastante gás, bastante embasamento para a pessoa gestante poder entender o que o médico está dizendo, né? Entender o que a enfermeira obstetra está dizendo, entender o que os protocolos de cada hospital levam, né? Porque além da equipe técnica, além da equipe que está atendendo as gestantes, né, em trabalho de parto, tem os protocolos hospitalares também, né? Então, ela vai conseguir levar a informação durante o pré-natal, facilitar a informação para a pessoa gestante e para a família, né? Para que ela entenda essa linguagem, mas e também para que ela faça escolhas, né? Para que essa pessoa consiga questionar, consiga perguntar, consiga, inclusive, recusar um procedimento, né? Sabendo que aquele procedimento às vezes é desnecessário, ou mesmo pedir por algum procedimento que possa ser necessário naquele momento que está sendo negado, né? Porque a gente que é doulante, eu acho que o parto humanizado tem que ser o parto natural. Não, né? Na verdade, às vezes vai rolar o parto natural e é muito lindo, mas às vezes vai precisar de uma intervenção, sim, pelo bem da gestante, pelo bem do bebê, né? Mas então você entender o que significa isso, quais são os momentos, é essencial. Então a gente atua, tem algumas doulas que atuam no período do pré-natal, né? O ideal, assim, um sistema de saúde que encarasse esse período, a período da gestação e do parto como um período de interesse de toda a sociedade, né? Seria que todo mundo fizesse esse trabalho da educação perinatal, né? Que as doulas, junto com as enfermeiras obstetras, junto com os médicos, né? Que eles conseguissem facilitar maiores informações para as pessoas gestantes fazerem as suas escolhas. Mas isso não acontece, né? A Denise colocou alguns entraves, né? Que é muito isso mesmo, né? Essa questão de consultas muito rápidas, né? Ou então médicos que mentem, né? Mentem, né? Que vão falar, olha, eu vou respeitar o seu desejo de um parto normal, mas que quando estiver chegando no momento do parto, né, a gestante estiver lá no finalzinho, já tiver estabelecido a relação de confiança, vai ficar botando medo, vai colocar uma série de entraves. Quando você vai olhar as taxas de cesárea desse médico, tá? Mais de 90% de cesariana. Então, o médico de convênio, né, que tem mais de 90% de acompanhamento de parto cesariano, ele não vai respeitar o seu desejo de um parto normal, né? Ele vai fazer de tudo para marcar uma cesárea e vai inventar qualquer coisa para poder fazer isso, né? Que a sua prática, a sua realidade se mostrou essa, né? Então, é isso, a gente tem essa atuação antes mesmo, durante e depois. Eu, inclusive, eu acredito assim, a minha maior atuação é antes do parto. Tem parto que eu não faço quase nada. Tem parto que eu dou minha mão para a gestante, faço apoio emocional, e é isso, porque ela tá tão assim, certeira daquilo, ela já tá tão empoderada daquele processo que a coisa acontece, entendeu? E tem parto que não, tem parto que a gente tá junto lá, a gente entra no chuveiro junto com a gestante, a gente agacha, fica de cócoras, a gente é beliscada, a gente, né, faz um monte de coisa, porque a gente está lá, a gente está vivenciando aquilo, ainda que tenha tido também uma preparação perinatal interessante, né? Porque é aquilo que vai precisar naquele momento, né? Então, assim, é uma caixinha de surpresas, né? Mas essa caixinha de surpresas, ela não precisa ser, assim, assustadora, como geralmente é. Ela pode ser algo muito bem vista, né? Então, assim, o parto é um evento que a gente não sabe o que vai ser, mas a gente se prepara para esse não saber o que vai ser. E isso dá uma segurança importante para a pessoa que está vivenciando esse momento, vivenciar com mais leveza. Então, é isso.
Gente, eu não tinha... Só um momento, assim, uma questão. A gente não impede, né, a questão da violência obstétrica, né? A Denise colocou, né? É uma questão institucional, uma questão do sistema, né? O sistema todo corrobora para isso, às vezes de forma intencional, às vezes não, né? Mas é um sistema todo mesmo, da sociedade mesmo, né? Mas a gente, sem dúvida alguma, tem um papel de reduzir muito as taxas, né, as possibilidades de violência obstétrica. Eu acredito que tanto as doulas quanto as enfermeiras obstétricas, né? Porque a gente tende a intervir menos ou mesmo receitar intervenções quando realmente são necessárias. Assim, a gente isso, né? A gente acompanha esse processo de parir, né? Então, isso é importante. Inclusive, eu acho que uma das formas e o Brasil deveria ter mais enfermeiras obstétricas, né? Deveria ter mais obstetrizes, né? Porque em países que têm um sistema obstétrico mais avançado, melhor, mais respeitoso, são todas as gestações de baixo risco são acompanhadas somente não, mas praticamente somente pelas enfermeiras, né? Então, o médico ele só surge em gestações de alto risco, e aqui no Brasil não, né? Aqui é muita figura do médico, né? Enfim. O SUS ainda tem, eu acho que tem um avanço em relação a isso. As enfermeiras obstétricas, elas assumem um papel de maior, elas assumem mais, né, esse papel de acompanhar a parturiente, né, mas ainda assim a gente precisaria ter mais formação, tanto de doulas, que eu acho que inclusive deveriam fazer parte do quadro, dos quadros hospitalares e do sistema de saúde público, né, acho que as doulas deveriam também fazer parte desse quadro, quanto as enfermeiras obstétricas. Gente, que fantástico. Vocês não ligam para mim, não, que eu ando muito sensível, gente. Eu ando uma sensibilidade enorme. Mas, gente, eu fico imaginando, e vocês vão falando, eu sou meio, né, professora de arte, né, gente, atriz, aí a pessoa começa a imaginar tudo assim, né, na frente, eu estou imaginando já tá dando banho. Mas Muito assim, bom. coisa que assim, posso afirmar assim, com bastante vivência, com bastante certeza, assim, que a presença da doula é super importante, reduz taxa de cesárea, aumenta a satisfação da mulher, entendeu? Ela fica com aquela lembrança, assim, amorosa daquela mulher que ajudou, né? Aquela mulher que teve do lado, mesmo que empoderou. Aumenta, assim, a taxa de aleitamento, ajuda muito a não ter tanta medicação no parto, né? Porque massagem, banho, apoio emocional, segurar na mão, né? Tudo isso é um conjunto de práticas que ajuda a mulher a tolerar, pedir menos anestesia, né? Então, assim, sempre é muito positiva a presença delas, né? Para mim, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande com alguns profissionais médicos que não aceitam, às vezes, a presença da doula. Eles podem não aceitar, mas hoje elas já estão no código de ocupação, né? Não tem uma categoria como, né, existe o COREM, que é das enfermeiras, o CRM é do médico, mas, assim, existe uma classificação brasileira de ocupação em que as doulas já estão inclusas, né? É uma ocupação, é uma profissão, e que assim, cada vez se fortaleça mais, que sejam, né, que realmente ela faça parte do cenário do parto ali, não só do parto, como do pré-natal, como do pós-parto. Existe a doula pós-parto também, aquela mulher que vai na casa depois do parto, que faz aquela canja boa de mulher parida, que fortalece como rede de apoio com o aleitamento, que ajuda a recuperação, né, do período do pós-parto, que é um período muito pesado que ninguém fala. Aquela mulher precisa de um apoio, a doula também ela se faz presente, né, nesse pós-parto de muitas mulheres e ajuda a superar essa fase que é super sensível. Todo mundo acha que o final de tudo é o parto, o pós-parto ninguém fala dele, e ele é muito difícil de ser, né, de ser vivido. Então, assim, eu repito o que eu já disse, eu recomendo fortemente, né? Eu sou uma defensora de se ter doula, né, em todas as maternidades, independente se vai ser paga ou não paga. Lógico, dentro do SUS existe uma política, né, que você não pode cobrar, né, de nenhuma forma para o paciente que vai ganhar bebê numa maternidade pública. Lá dentro a gente não pode falar em pagamento, nada disso, porque o SUS é 100% gratuito. Mas, como já foi falado, as doulas de comunidade, elas são muito bem-vindas, as voluntárias, né? O hospital deve se abrir, as maternidades devem se abrir a ter
o estatuto mesmo, né, para voluntários dentro do hospital, devem ter formação, integração, como se fosse um funcionário no sentido de conhecer, né, como se fosse um novo colaborador da empresa, mas, né, dentro desse caráter voluntário, dentro que as leis regem, né, que seja um voluntariado, que um voluntário deve ser respeitado, os direitos e deveres, né, e assim, só teria a ganhar as instituições com a presença né, da doula atuando no parto. E infelizmente, nem todos estão abertos, mas existe a associação, a DOSP, uma associação de doulas de São Paulo, que ela foi fundada em 2012, com o objetivo, né, de um coletivo de doula mesmo, para atuar na Grande São Paulo, para se organizar como categoria, né, para ter uma atuação mais forte. O Sofia Feldman é um hospital modelo do Ministério da Saúde para a formação de doulas voluntárias. Eu fui lá conhecer uma época, eu fui até Belo Horizonte, fiquei lá 2 dias, e como é que é o processo seletivo das doulas da comunidade? Mulheres que geralmente já pariram, que têm essa empatia com a mulher, que querem atuar, né, durante o trabalho de parto. O Sofia Feldman é uma maternidade pública lá de Belo Horizonte. Foi muito importante para mim essa experiência, eu acompanhei, tipo, estágio com elas, atuando lá no trabalho de parto, e depois que eu tive essa experiência, eu formei doulas em São José dos Campos, 18 doulas voluntárias, eram voluntárias no hospital, e eu, né, lancei essa ideia de que elas pudessem acompanhar o trabalho de parto, fiz um curso de formação básica para elas entenderem como é uma fase latente, uma fase ativa de trabalho de parto, quais são as fases de trabalho de parto, como que elas agem em cada fase, e elas super se interessaram, fizeram esse curso teórico, depois fizemos o prático, e depois as mais velhas iam treinando as mais novas, né, que iam chegando na parte prática, e assim, sempre dentro do ano a gente tinha uma data que a gente fazia essa formação. E até hoje elas atuam nessa maternidade. Preferencialmente, lógico, como qualquer voluntário, você não pode impor um horário para ele vir e tempo de ficar. É de acordo com a disponibilidade dele. Mas geralmente elas vinham no plantão e elas preferencialmente, às vezes, tinham uma só dentro né, de uma escala que elas se organizavam, e elas davam preferência para aquelas mulheres que não tinham acompanhante, né? Porque essas ficam mais vulneráveis ainda, porque às vezes não tem porque no hospital não deixa, não tem porque não tem mesmo, porque o marido trabalha como autônomo, porque ela é sozinha, né? Então, elas preferencialmente atendiam essas mulheres. E assim, eu acredito muito na doula da comunidade, né? São mulheres que têm um caráter genuíno também, um caráter de mulheres que também já tiveram experiência do parir, né? Então, assim, é uma mulher ajudando outra mulher, né? Então, é uma coisa muito linda de se ver. Eu gosto muito, né? Não sou nada contra de quem vive disso, de quem tem caráter comercial, porque também as mulheres precisam dessas. Mas para essas mulheres também, se perguntar, a dona Maria Joaquina tem? Tem. Eu acho que um impedimento maior, infelizmente, são as instituições que não se abrem a isso, instituições do SUS. Muitas se abrem, têm casos de sucesso, mas as que não se abrem, né, acabam prejudicando de alguma forma a mulher ter acesso a esse tipo de cuidado, super essencial. Gente, vocês estão falando, eu estou lembrando de uma senhora, não sei se vocês chegaram a assistir um vídeo que eu fiz agora há pouco tempo sobre o Pinheirinho, e na minha viagem de São Paulo para São José dos Campos, conheci uma senhora, que eu não, esqueci o nome dela, perdão, esqueci o nome dela, uma fofa, aqui do Tabuão, e ela me contando que acho que ela teve 18 filhos, né? Uma parte grande considerável desses filhos foi no Nordeste, e lá ela foi parteira, né? E aí me contando como era a relação dela com a parteira, né? Que as parteiras iam visitá-la constantemente. Tem a questão, agora você falou da sopa, né? Da canja forte, né? Que depois do parto, como é que se fazia. Então, que ela ia fazer uma sopa forte, uma canja, né? Todo um cuidado que ela tinha, né? Mesmo tendo companheiro, mas o companheiro não chegava perto, né? Ela tem quase 80,
Então, né, imagina só naquela época, então, né? Então, que ela tinha todo um cuidado, que a mulher continuava vindo na casa dela. E quando ela veio para São Paulo, ela achou muito estranho, porque ela foi parir no hospital. E nesse hospital tinha um homem que ela nunca viu na vida dela, né? Foi colocando a mão nela e ela ficava assim, diz que ela ficava muito desconfortável. E ela fechava a perna, o cara fazia abrir a perna e fechava, né? E ele explicando para ela que era natural, que ele fazia com várias mulheres, mas era o corpo dela, né? Então, ela falando da diferença que para ela, por mais, lógico que no hospital ela teve anestesia, nanã, mas que ela preferia, sim, o parto lá do Nordeste, com a parteira. Porque a parteira ela conhecia, a parteira era uma outra mulher, né? Aí as parteiras, é muito comum as parteiras virarem madrinha das crianças lá, né? Então, ela diz que a relação era outra, né? A relação de vida era outra. Eu imagino muito as mães solos, né? Por exemplo, eu não sou mãe, mas até para ir no hospital, quando eu vou sozinha, eu fico, eu fico mal. Eu falo assim, gente, no hospital sozinha, né? Me sinto abandonada, né? Meio sozinha no hospital. As pessoas não podem estar indo no hospital, eu sou uma mulher adulta, né, gente? O povo tem que trabalhar para cuidar das suas vidas, né? Mas eu fico imaginando, se eu me sinto assim, eu sou uma mulher adulta, imagine só uma mãe, né? Tá parindo, vai estar no hospital, vai sair com um bebezinho, como essa relação que ela tem, que seria de um acolhimento. E eu vi também que vocês falaram sobre a questão da não chamar as mães de mãe. Na educação é muito comum, né? Muito comum, tá? E sabe disso? Que todo mundo lá é mãe. E olha para cada mãe e fala assim, qual é o seu nome, querida? Eu sempre chamo a mulher pelo nome dela, porque ela não é mãe, né? Ela é minha mãe. Ela é mãe do meu aluno, então eu quero falar sempre chamar ela pelo nome. Que eu acho, assim, que individualiza. Fica menos distante. Porque quando você chama a pessoa de mãe, você distancia um pouco isso, né? Há uma distância, né? Você não quer saber quem ela é. Ela tem uma história, né? Ela tem uma história com o filho dela, com ela, com a escola, comigo. Ela tem uma história. Eu gosto de respeitar isso. E eu acho que na maternidade deve ser uma coisa parecida. Eu estou encantada, assim, com o trabalho e avisar. Eu quero muito que as pessoas vejam esse vídeo, entendam o trabalho de vocês. E quero que vocês me falem como é que a gente pode ajudar nesse processo todo. Como é, e uma das minhas maiores preocupações, eu sei que toda mulher sofre, tá, gente? Eu sei que tudo, né? Toda mulher vai sofrer, violência obstetra, eu vi que na particular, né? Mas eu tenho um problema maior com a mulher da periferia. Ela não tem contato nenhum, ela não tem nem para quem chorar, né? Ela não tem onde pedir apoio. Eu já ouvi tantas histórias sobre violência obstetra em relação à mulher negra, por exemplo, onde se dizem que não diz que em São Paulo isso é muito raro de acontecer, mas que nas outras regiões, se você tem X anestesia, né, no hospital, então se tiver que dividir entre as grávidas, na mulher negra será menos a quantidade menor, porque ela pode sentir mais dor, né, do que a mulher branca, né, do que a mulher indígena, né? Então a mulher indígena e a mulher negra, ela pode ter menos anestesia, né? Ela pode ser atendida por último, porque ela aguenta, né? Ela pode, né? O que é um absurdo, né? Dor é dor, né? Seja na mulher negra, na mulher indígena, na mulher branca. Tem a mulher branca como a mais frágil, né? E são mulheres, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu fico muito. Meu programa foi pensado, muito pensando na mulher trabalhadora, que também está no convênio, que está no SUS, né? E muitas aí que vão assistir estão com as parteiras, né? Que estão. Esse vídeo passa em outros lugares, né? Também. E fala um pouco mais sobre isso. Quem é que vai falar? Me conte, eu tô ansiosa, gente. Deixar aqui, eu fico aqui o dia inteiro, hein? Eu tô terrível. Olha, você tocou vários pontos aí, né? Eu vou responder um pouco sua pergunta, o que eu acho que dá para falar. Mas, assim, em relação à questão da figura da parteira, a figura do médico, né? Eu acho que ambos são muito importantes, né? No cenário do parto e no cenário do pré-natal, né?
Mas, assim, a gente teve, de fato, o que acontece, né? Assim, é muito comum a gente ouvir as histórias das nossas avós, bisavós, né? Era muito mais comum ter, né, o parto ocorrer no ambiente domiciliar, né? Com a presença de parteiras mesmo, né? Que tinham e tem, né? Toda uma experiência em relação a esse momento do parto, né? Houve uma passagem aí para a figura do médico, né, que passou a assumir um papel de destaque, né, e de destaque, inclusive, em relação à própria parturiente. Porque quem é que tem que ter o papel de destaque no momento do parto não é nem a parteira, não é nem o médico, não é nem o acompanhante, é a mulher que está parindo, né? Ela é a pessoa que está parindo. Na verdade, a gente mesmo que atua nesse cenário do parto, a gente fala assim, médico não faz parto, doula não faz parto, nem parteira faz parto, quem faz parto é a mulher, é a pessoa que está parindo, ou a pessoa gestante, né? Então, assim, primeiro não tirar essa centralidade, né? De quem é o protagonista do processo, né? As parteiras, né? As parteiras mais tradicionais, sem dúvida alguma, elas nunca duvidaram disso, né? Elas sabem, né? Qual que é o papel que elas vão assumir lá, né? E elas sabem que é a parturiente que está parindo, né? Elas sabem que elas estão lá para facilitar, elas sabem que elas estão lá, têm as técnicas necessárias, né? Mas o que acontece é que, passando para a figura masculina, principalmente, né, para a figura do médico, eles falaram, não, eu é que tenho que assumir o meu papel de destaque. Então, logo, né, eu tenho que ter controle de todo esse processo, né? E esse controle do processo do parto e do pré-natal, ele vai gerar uma série de violências, né? Uma série de violências que tem a ver com intervenções desnecessárias, né? O Brasil, né, a gente tem uma taxa de mortalidade materna bastante alta. A OMS, assim, considera uma proporção considerável, assim, de morte materna de 35 mortes maternas a cada 100 mil nascimentos, né? E o Brasil está numa taxa de 62, é quase o dobro do que a OMS considera como, assim, não aceitável, né? Porque não é aceitável nenhuma morte, mas, assim, a média, né, que deveria ser. E aí você fala, mas por quê, né? 98% dos partos são hospitalares, né? Então, a gente tem uma alta hospitalização dos partos, a gente tem uma alta medicalização dos partos, né? E por que tem tanta gente morrendo, né? Em 2018, 62% dessas mortes ocorreram com as mulheres negras também, são, sim, as maiores vítimas da violência obstétrica, né? Nesse estudo que foi feito, né, colocou que 92% dessas mortes maternas poderiam ser evitáveis, né? Então, não é que as mulheres brasileiras, elas aguentam menos o parto, elas, sei lá, elas têm menos, né? Porque tem um sistema, de fato, bastante violento, né? 92% das mortes maternas poderiam ser evitáveis, né? E grande parte disso poderia ser o quê? Com o pré-natal bem feito, né? O pré-natal é muito chave, né? Muito chave para um parto mesmo respeitoso, né? Porque é lá que você vai ver como é que está, né, a gestação. Por exemplo, as mulheres negras, elas são as que mais são vítimas, são mais jogadas de escanteio mesmo. Muitas têm uma gestação a primeira gestante que eu atendi, uma mulher negra, ela tinha uma gestação de alto risco e ela foi atendida o pré-natal inteiro, com exceção de quando ela foi para o hospital que ela teve parto, falando que ela não tinha uma gestação de alto risco, e ela tinha uma gestação de alto risco, né? E ela foi negado o exame, foi negado o procedimento, foi negado o diagnóstico, né? De que ela tinha. Por quê? Porque tem, assim, de fato, essa coisa de que é parideira, né? A mulher negra vai parir mesmo, é isso aí. Então, às vezes, você tem uma falta de intervenção quando necessário, né? E aí é isso, né? Por exemplo, uma das maiores causas de morte materna são hemorragia, né, pós-parto, a questão da pré-eclâmpsia, pressão alta, isso tudo você consegue ver no pré-natal. Se você tem um pré-natal bem acompanhado, você tem um parto também respeitoso, você evita essas mortes, né? E sim, são as mulheres negras as maiores que são vítimas desse sistema. Inclusive, durante a pandemia, isso aumentou muito, né? Uma mulher negra grávida teve, né, 2 vezes mais chances de sofrer morte materna ocasionada por complicações da Covid do que uma mulher branca. Entre 2000 a 2012, o número de mortes por hemorragia entre as mulheres brancas diminuiu e entre as mulheres negras aumentou, né? Então, a gente tem, assim, alcança todas as mulheres, né?
mas a gente tem, sim, um corte de raça e de classe que a gente tem que fazer, né? Que é, de fato, bastante preocupante, né? Isso, num momento de pandemia, piora ainda mais, né? E a gente está falando de partos hospitalares, de partos super medicalizados, né? Então é isso, a figura do médico às vezes é vista como a mais segura, né? E sim, ele é necessário em muitos momentos em gestações de alto risco, sim, né? E aí também tem um problema de quando é necessário de não ter, né? Mas na maioria das situações, né, é a parteira mesmo, a enfermeira obstetra, né, que vai conduzir o processo de forma muito, muito boa, né? E a doula, ela vai dar esse suporte também, né? Então, você falou da questão da figura do médico, né, da figura... Então, é isso, é uma figura positiva quando de fato é necessário. Bom, você colocou, como é que a gente pode evitar? Olha, eu acho que teria que ter uma mudança todo no sistema, né? Mas não dá para a gente esperar assim, vamos esperar o sistema mudar para a gente... Não, é ter que começar agora, né? Então, assim, o que a Denise colocou, né? Eu acredito muito nisso também, né? Essa questão do investimento na informação, né? Então, assim, a gente tem hoje muita presença das redes sociais, né? Só um momentinho. A gente tem muita para a questão da... Quase todo mundo tem bastante acesso às redes sociais. Eu acho que elas podem surgir como um poderoso aliado para que as pessoas gestantes possam buscar informação em relação ao seu período gestacional, em relação ao pré-natal, quais exames ela tem que fazer, quais elas não precisam fazer, né? Quais são as condutas que são necessárias, quais não são, né? Não para seguir, né, as redes sociais, mas pelo menos para poder entender um pouco mais e poder perguntar para o seu médico, poder questionar algumas questões. Então, acho que se informar, né, com redes sociais, eu acho que não só a gente, quem está grávida, mas se a gente tiver mais informação em relação a isso, a gente conhecer pessoas que estão grávidas, a gente pode também ajudar nesse processo, facilitar o acesso à informação, né, para inclusive poder ter isso, né, fazer o plano de parto, como a Denise colocou, né, ao ter essas informações, né, a gente conseguir se empoderar mais, fazer o plano de parto para apresentar esse plano de parto na maternidade, isso é uma coisa que é bastante importante. Pesquisar a maternidade, né, que você vai parir, às vezes, dependendo de onde você está numa cidade que às vezes só tem uma, né? Então, aí você tem que investir no plano de parto, né? Você tem que investir em outras questões, mas quando você tem mais opções de maternidades, investigar as maternidades, né, que são maiores incentivadoras, né, do parto respeitoso, né, que são as maiores incentivadoras do aleitamento materno, né, que trabalham essa questão aí, de fato, do respeito à pessoa gestante, à parturiente, né? Enfim, tem a cartilha da gestante, né, que o SUS distribui para as gestantes. Essa caderneta da gestante é muito boa, ela tem muita informação de qualidade para você mesmo poder fazer o acompanhamento do seu pré-natal, para você poder fazer as suas anotações. Isso eu acho que é bastante importante, né? Bom, tem uma questão também que ao você ser vítima de violência obstétrica, tanto durante seu parto ou mesmo no pré-natal, você teve um atendimento que você não foi respeitada, que o médico foi lá, quis fazer um exame de toque, né, não perguntou nada, já foi fazendo, né, que te machucou, isso acontece com bastante frequência. Então, é fazer denúncia mesmo, no Disque 180, né, Disque Violência contra a Mulher, né, você pode denunciar na Defensoria Pública, enfim, você tem canais de denunciar mesmo, pegar o CRM daquele profissional. Eu acho que a gente tem que denunciar, o Disque Saúde também, 136, tem que começar a denunciar mais esses casos quando a gente presencia, quando a gente vivencia, né? Enfim, eu acho que é isso, é uma questão de buscar algumas saídas individuais, né, que a gente vai precisar buscar, que é a informação, se poderá... uma coisa que eu acho que é muito importante no momento do parto é ter um acompanhante que esteja junto contigo, sabe? Um ou uma acompanhante, que vai ser sua mãe que vai te acompanhar, vai ser uma amiga, vai ser o seu parceiro, né? Vai ser sua irmã. Então, assim, quem vai estar contigo naquele momento do parto, é importante estar acompanhando o seu pré-natal também e estar se informando, né? Ler, sei lá, ver vídeo, ler livro, buscar entrevista, assim, no tempo que você tiver, né? Para, naquele momento do parto, essa pessoa poder estar junto contigo e poder te defender naquele momento, né? De possíveis violências que possam surgir, né? Então, acho que tem uma série de questões que podem ser feitas nesse processo, né? Tem muitas maternidades do SUS que são
excelentes, assim, nessa questão mesmo do apoio à gestante. O último parto que eu acompanhei foi numa maternidade SUS, um parto induzido super respeitoso, nenhum procedimento foi feito sem o consentimento da gestante, nada deixou de ser informado, nada deixou de ser perguntado, né? Teve um tratamento bastante humanizado e tal. Então, acho que é buscar esses hospitais, etc., estar bastante informada para poder vivenciar esse momento da melhor maneira possível. Encarar isso como uma questão da sociedade, né? Não é só papel da pessoa que está gestante, mas se você tem pessoas ao seu redor que está gestante, ajudar nesse processo também, né? Se dispor, mandar coisa, né? E essas questões. Junto com as políticas públicas que são, aí eu acho que inclusive mais efetivas, inclusive. Mas é isso, acho que é um conjunto de coisas. Deus ficou muda. Eu estou impactada, você não está comigo? O que a gente tem que lutar mesmo, né, para ampliar o serviço no SUS, né, para que as mulheres da periferia tenham acesso, né, para que não tenha tanta desigualdade, né, de classes, né, também dentro desse nicho de parto e nascimento aí, porque é uma gestação e um parto bem assistido, né, bem conduzido, né, que vai garantir uma infância, né, também, além da mulher ser respeitada, a gente está focando na mulher, mas nessa criança que está nascendo e tendo início de vida, né, bem recebido, né, um início de vida bem respeitado, para que essa infância também seja respeitada, seja acolhida com amor e que isso resulte em novos cidadãos, que possa resultar em adultos saudáveis, que é o que a gente mais precisa para essa sociedade, né? Pessoas com equilíbrio, né? A gente sabe do impacto da gestação, né? Que muitas vezes não é planejada, mas bem aceita, bem acolhida, né? Um parto saudável, né? Tudo isso repercute numa infância, né? E também num adulto equilibrado. Então, a gente precisa mudar a sociedade e tudo se muda, como diz Michel Dente, que é um obstetra francês, que ele sempre fala, né? Que se muda o mundo pela forma de nascer. Então, a gente também acredita, né, que um nascimento respeitoso, amoroso, repercute em um adulto saudável e um mundo, né, melhor. Vou quase finalizando, eu quero fazer 2 perguntas que, para mim, eu vi que é importante a história aí toda. Uma, vamos imaginar que eu resolvi ser mãe, né? Parei dessa história de ser tia, de estragar o filho dos outros, quero agora, né, educar uma criança aqui em casa, vamos imaginar. Aí eu, né, não tenho dinheiro, vou para o SUS. Mas o meu sonho é ter um filho de cócoras. Ou aquela coisa lembrar dos meus ancestrais, né? Da água, coisa parecida. Isso é possível no SUS? Então, cócoras é uma posição de parto que eu mais oriento as mulheres, né, que é aquelas que não têm informação, porque assim, a posição, a escolha da mulher, né? Ah, eu não vou pôr todo mundo para parir de cócoras porque eu quero, porque, né? Ah, é porque eu quero, acho bonita, ah, sei lá, é moda, não, não é por isso. Porque fisiologicamente a força da gravidade ajuda. Então, assim, qualquer mulher pode escolher a posição de parto que ela quer parir, né? Então, assim, alguns profissionais são mais resistentes porque eles não têm essa prática, entendeu? Mas, assim, se ela quiser, né, ela pode escolher. Olha, é um direito que eu tenho, que eu não quero nessa posição, eu quero escolher, eu quero que ela, que o meu corpo está pedindo naquele momento. A água é o seguinte, as maternidades particulares, muitas têm banheira, né? Por exemplo, eu trabalho numa maternidade SUS que não tem banheira, né? Existe a Casa Ângela, que é maravilhosa, uma casa de parto SUS, maravilhosa na região sul. É SUS, fica na região SUS, né, sul, no Jardim Ângela, uma casa de parto maravilhosa. Todos os quartos têm banheira, né? E as mulheres que fazem pré-natal e querem ganhar lá,
Existem os critérios, ela não pode ter nenhum risco, tem que ser mulher, né, de baixo risco. Elas têm as banheiras nos quartos que facilitam ter um parto na água. Mas hoje eu faço muito parto na água no chuveiro, né? Porque às vezes a mulher entra para trabalho de parto, banho é uma forma de relaxar, né? É um método não farmacológico, né? De controle da dor. E muitas vezes o bebê nasce no banho, tranquilo, entendeu? É na água, mas de outra forma, né? Porque a água quente, ela ajuda a fibra, né, do períneo, facilita o nascimento, né? Dá conforto e tal. Mas, por exemplo, se ela chegar no hospital que eu trabalho e quiser um parto na banheira, ela não vai ter, mas não porque eu não queira fazer, porque não tem mesmo, né? A estrutura não permite, entendeu? Não tem espaço para isso. Mas se tivesse, não teria problema nenhum ela optar de fazer, entendeu? Até as maternidades particulares, elas têm muito pouco quarto com banheira. Às vezes, você chega num hospital aí de nome, de destaque nacional, se chega lá, tem 4, para Paris só tem 2 que tem banheira. Então, assim, também não é tão fácil ter acesso a banheiros ainda nas maternidades, infelizmente, porque ela é ótima, né? É super tranquilo. Mas o parto de cócoras, ele é muito acessível, muito fácil, né? Você precisa existe um instrumento, uma banqueta, mas eu, por exemplo, gosto às vezes que ela nem use a banqueta, que ela fique mesmo em cima do próprio, como a Índia pare mesmo, né? Que facilita o nascimento, ajuda. Então é muito fácil. Vai negar aquele profissional que não tem habilidade para fazer aquilo, mas assim, é muito fácil parir de cócoras. Eu acho uma posição super confortável para a mulher, assim, e eu gosto de fazer, por exemplo, eu como profissional, se a mulher quer, eu assim, vou com o maior prazer, porque é uma posição que eu acredito que seja mais fisiológica, oxigena melhor o bebê, tenho experiências positivas com parte de cócoras. Meninas, vamos todas lá. Na onde? Na maternidade da Denise, tem neném lá. Ir lá para poder beber como a gente quiser. Né? Então, temos que alguém nos apoie. Essa cartilha de PDF, que vocês falam, não, a cartilha da gestante tem PDF? Se tiver, eu vou colocar aqui embaixo. Eu acredito até que eu tenho aqui. Durante o pré-natal, no OBS dela, a cartilha da gestante é o cartão de pré-natal. Então, geralmente, no OBS que ela faz pré-natal, ela já recebe. Mas tem PDF também, depois eu mando para você. Mas é isso aí mesmo, né? Você chega na UBS, é ótima. Eu acho, assim... É maravilhosa. Ela é feita, todo o design dela é feito pela Bia Fioretti, que eu conheço. É maravilhosa, ela que fez todo o design da carteira, é muito bem explicada, é super bem feito o trabalho gráfico da carteira, assim. Porque se você pegou ou não, gente, vocês podem encontrar aqui, não vou colocar aqui. A Dai falou que tem, põe aqui, perdi. Né? Não estou achando, entra aqui, pega, né, para ajudar. Outra, gente, interessante, você falou que dá formação para doulas, né? Eu já dei bastante formação lá em São José dos Campos, que eu morava lá. Então, no hospital que eu trabalhava, eu tinha essa possibilidade de fazer, oferecer essa formação para os voluntários lá do hospital. No Amparo Maternal, que é uma maternidade pública de São Paulo, que atende 100% SUS, super querida, uma maternidade de tradição, né, que faz 100% SUS mesmo, faz seus partos. Muitas mulheres que têm convênio, às vezes, deixam de ganhar no convênio para ir ganhar lá, porque lá as práticas de humanização, né, são bem colocadas, né? Então, lá também lá sempre teve doula voluntária, sempre. Mas eu também já ofereci cursos lá para doulas voluntárias, doulas também que queriam atuar na perspectiva particular também, eu ofereci curso lá. Mas hoje em dia eu não ofereço mais curso, porque assim, tem tantos lugares que oferecem, e geralmente tem que ser uma carga horária mais extensa, né? Geralmente você tem que estar vinculado a uma instituição, porque você tem que oferecer um estágio também, né? Ou práticas com outros profissionais. E eu acho que sozinha é muito limitada a minha atuação para fazer. Quando eu estava no amparo maternal, né? Eu tinha outros recursos, né? Poderia oferecer o estágio na própria maternidade que era aberta para isso. E mesma coisa em São José dos Campos. Agora, isolada, eu dar um curso, fica muito incompleto. Então, hoje em dia, eu não ofereço mais.
Eu só queria comentar uma coisa, o amparo maternal, nesse contexto de pandemia, né, que as maternidades do SUS, elas, pelo menos da cidade de São Paulo, né, elas não estão aceitando a presença da doula, né, o amparo maternal faz pouco tempo que reabriu agora a presença da doula, né, você tem que se cadastrar e tal. Acho que isso diz muito também da instituição, né, a Denise já atua há mais tempo lá. E aí as doulas voluntárias, elas tinham sido, foram, né, até agora, deu uma suspendida também, né, por conta da pandemia, mas acho que a tendência é voltar também, mas é isso, tá sendo permitido. Acho que é uma boa opção, né, para quem está na cidade de São Paulo, as casas de parto, né, que a Denise colocou, né, a Denise citou a casa da Zona Sul, né, a Casa Ângela, que para quem tem uma gestação de baixo risco, é uma opção, né, que você está fora do ambiente hospitalar, né, você fica mesmo em casa de parto, que é super próximo a outros hospitais públicos, né, que faz transferência quando necessário, que às vezes é necessário fazer uma transferência para um hospital, mas é bastante seguro. E tem a Casa de Sapopemba também, que fica na Zona Leste, chama Casa de Parto, também SUS, fica na Zona Leste também, oferece uma possibilidade muito respeitosa. São opções pelo SUS aí que são bastante indicadas. Existem outras maternidades também, né, que inclusive outras tinham esse programa de doulas voluntárias, a tendência é que retome agora com o controle maior da pandemia, né? A gente está lutando para isso, nós doulas. Mas acho que é importante mesmo citar, acho que são opções interessantes para quem puder ter acesso. Uma última pergunta para Denise. Denise, diga uma coisa, essa questão da enfermeira obstetra. Eu estou com duas enfermeiras, futuras enfermeiras em meu torno, uma minha sobrinha, outra minha vizinha, que eu gosto muito, né? Vão ser enfermeiras aí. Vamos imaginar que elas quisessem ser enfermeiras obstetras. É uma especialidade, é isso? Você é enfermeira e depois você faz curso, uma especialização? Então, aqui no Brasil, existe a enfermeira obstetra e existe a obstetriz, né? A enfermeira obstetra é aquela que faz graduação em enfermagem, né? Faz a faculdade de enfermagem, faz depois 1 a 2 anos de especialização, né? Como se fosse... É uma pós mesmo em obstetrícia. E existe a obstetriz. A obstetriz é uma profissional que hoje ela só consegue se formar aqui no Brasil pela USP. Só a USP tem o curso de obstetrícia. Esse curso é um curso de 4 anos, é uma graduação de 4 anos só em obstetrícia. Então, ela não é enfermeira, ela é obstetriz. Ela faz pré-natal, ela faz parto, ela atende a mulher pós-parto, mas ela não pode ter as situações administrativas e em outras áreas que a enfermeira pode. Por exemplo, eu posso trabalhar em clínica cirúrgica, eu posso trabalhar em oncologia, hematologia, é só eu me especializar naquela área, fazer uma pós, ou ter experiência, né, de anos na área, né, que eu sou contratada e posso atuar, tendo a graduação, ou até uma especialização se for muito específico, né. Agora, obstetriz, não, obstetriz é só a área materno-infantil, só voltada para o parto e nascimento. Então, tanto uma como outra podem atuar no parto, fazer o parto normal de baixo risco, fazer pré-natal, a gente pode tudo isso. Então, assim, se formando, fazendo a enfermagem, você pode fazer especialização. E, assim, uma coisa que eu tenho a dizer é que é ainda, infelizmente, uma área muito, assim, fechada, no sentido, assim, que os hospitais geralmente contratam quem tem experiência, né? Porque, assim, é um mercado meio fechado, porque, assim, como nem todas as maternidades têm enfermeiro obstetra, então, o pouco que tem, elas atuam ali, e às vezes não tem, assim, vagas para as novas que não têm tanta experiência. Então, assim, é um mercado, assim, meio fechado, mas, assim, que a gente sempre torce para que aumente, né, a demanda de pacientes que procurem, que lutem por isso, que o SUS abra mais oportunidade para atuação, que outras contratações, que lugares aceitem recém-formados, né, que ajude a formar esses profissionais para que tenham mais ainda enfermeiros obstetras atuando no parto. Então, assim, é um mercado, assim, que é apaixonante, né, eu sou apaixonada pela obstetrícia, mas eu acredito que ele é muito fechado ainda para os novos, para os recém-formados.
Eu já tinha um know-how de 20 anos na área materno-infantil e faz só 4 anos que eu atuo em parto, porque antes eu tive, né, por questões da vida mesmo, tive várias atuações na área materno-infantil, mas por falta de oportunidade, na verdade, por isso, outras escolhas eu não consegui atuar diretamente no parto. Então, faz 4 anos que eu atuo só em parto, fazendo parto, mas isso demorou até para eu conseguir, mesmo tendo know-how, tendo especialização, tendo experiência UTI neonatal, UTI pediátrica, atuei em alojamento conjunto de mãe com bebê, né, ter sido gestora, tudo isso, mesmo assim eu tive muita dificuldade de conseguir atuar em parto, porque não dava oportunidade se eu não tivesse experiência, mão ali, sabe, de tempo de mão ali no parto. Então, assim, é bem fechado ainda a área, eu acho. Thay, uma pergunta para cada uma das duas, né? O que você acha que, como tem que ser, há um perfil para uma mulher ser doula? Olha, eu não acho que há um perfil. Eu acho que, assim, cada doula tem uma forma de atuação, entende? Cada doula tem algumas complementações, tem doula que vai trabalhar no atendimento ao parto, vai trabalhar com aromaterapia, outras com fitoterapia também, outras com cromoterapia, outras vão trabalhar com técnicas de spinning babies, de exercício de encaixe do bebê, rotação, outras vão trabalhar com tudo isso, algumas vão trabalhar mais com técnicas de meditação. Eu acho que, assim, existem vários perfis e eu acho que cada gestante ela vai optar pela doula que se encaixa melhor no que ela achar que é necessário para estar com ela naquele momento do parto, entende? Acho que é essa diversidade. Agora, é claro, se for para falar uma questão geral, né, o que eu vou dizer é o seguinte, é importante ter disponibilidade, né? Então, a doula que vai acompanhar a mulher, a gestante no momento do parto e nas consultas, né? Ela vai ter que ter disponibilidade de tempo, abrir disponibilidade de tempo para isso, né? O parto não tem hora para acontecer e não tem duração máxima para acontecer. Às vezes você vai acompanhar um trabalho de parto que dura 3 horas, e você vai ficar 30 horas, né? Em um mesmo trabalho de parto. Né? E aí, às vezes, ele vai começar de madrugada, como acontece na maioria das vezes, e às vezes ele vai começar durante o dia. Né? Então, assim, é importante ter essa questão da disponibilidade, né? Ter parceiras nesse processo. A gente atua muito como parceria, acho que não tem outra forma de atuar de forma positiva na doulagem se não for também tendo contato com outras doulas, né? Atuando junto com outras doulas. Você tem que estar disposta também a estar junto da mulher, a ouvir, a entender a história de cada mulher, a entender a especificidade daquela história, né? Entender que não é a sua história, é a história dela, né? E a respeitar as escolhas. Eu acho que o interessante, a minha filha aqui, o interessante é encarar isso com bastante positividade, né? A gente está assim, muito acostumada a gente a servir homem, né? A mulher servir o homem, né? Então, você ter uma profissão, né? Você ter uma atuação em que você sirva mulheres, né? É muito bem vista na sociedade, né? E a palavra doula vem do significado grego, que é a mulher que serve outras mulheres, né? Hoje é uma questão profissional, né? Uma atuação profissional, né? Mas é isso, né? É você estar de coração aberto. É você querer estar. Acho que é principalmente isso. Exige muita presença, né? Presença de espírito, é você querer estar naquele momento, você querer estar junto daquela pessoa gestante naquele momento. É você acreditar, né? Que a coisa vai rolar, vai dar certo. É você entender também quais são os limites institucionais, mas você conseguir caminhar de forma a burlar esses limites, né? Para conseguir garantir a melhor experiência de nascimento para o bebê e a melhor experiência de parto para a mulher, né? Então, acho que é isso, é ter uma crença muito favorável. E aí, cada doula vai ser de uma forma, né? Vai se especializar em outras questões, enfim. E aí, eu acho que cabe a cada gestante escolher a que melhor se encaixa no seu perfil. E é essa a graça da coisa, né? São vários perfis, né? Porque a gente é multifacetado, né? O ser humano, ele tem essa variedade, né? A última pergunta para as duas. Quando a Day fala, começa a chorar, acho que eu tô com saudade da Day. Deve ser isso.
A gente não dá muito tempo sem se ver, então tá isso. Qual o papel do companheiro, da companheira? Eu falo da companheira porque tem das mulheres lésbicas, né? Que são mães também, e tem sua companheira ali do lado, das mulheres héteros que tem seu companheiro. Qual o papel? Qual o papel nesse processo? Eu digo, né? Descobrir que você é mãe, você é pai, né? Agora, qual vai ser esse papel agora, a partir desse momento, com a gestante, né? É fundamental nesse momento, para não estressar, para a pessoa ter um parto, uma gestação tranquila, ter um parto tranquilo, um pós-parto melhor ainda, né? Lembrando que isso vai ter vai ter que ser uma outra discussão, que eu falei com alguém ainda, com vocês, de vocês, que é a depressão pós-parto, né? Para tudo isso ser evitado, qual o papel dessa pessoa, do casal, do companheiro ou companheira? O acompanhante ele é essencial, né? Também, assim, mas tem que ser o acompanhante de escolha da mulher. É ela que escolhe a acompanhante, não é a acompanhante que escolhe ela, entendeu? Tem mulher que quer o marido junto, né? Quer, né? A pessoa que ela convive, e a mãe dela cisma que ela quer assistir o parto da filha. Então, ela põe muitas vezes aquele marido fora e ela quer entrar. E não é assim que deve funcionar. Quem que a mulher quer? Né? Muitas vezes aquela mulher, quando aquela mãe dela entra, muitas vezes, ela vai ter todo um processo, né? Porque assim, ela está mudando de papel, aquela mulher na hora que ela pare, né? Ela era filha, está se tornando mãe, né? E daí a mãe dela está participando daquele processo, que também vai disputar muitas vezes a autoridade com ela ali, né? Vai colocar opiniões, vai colocar experiências negativas. Tem mulheres que entram para acompanhar o trabalho de parto e ela, porque ela não teve parto normal, ela só teve cesárea, ela acha que a filha é incapaz de ter parto normal, então ela fica buzinando muitas vezes na cabeça daquela mulher que quer parir normal, né, que está indo num processo tudo tranquilo, tudo bem com ela, com o bebê, e ela às vezes insiste em querer uma cesárea porque ela acha que a filha dela não é capaz. Eu tive uma acompanhante tempos atrás que era a avó da paciente. Essa avó tinha tido 10 filhos partos normais, mas na hora ela falava para a neta assim: eu tive 10, mas você não vai conseguir porque você é fraca. Você imagina a sua avó te falando isso no momento que está em trabalho de parto, entendeu? E ela não deixou o acompanhante, o pai da criança, a participar desse momento. E como a gestante era super submissa, ela aceitou essa condição. Então, assim, o acompanhante é super importante no sentido de também dar apoio emocional, de também empoderar a mulher, de também estar ali junto. O marido, né, ou aquela pessoa que está junto, né, o companheiro, a companheira, ela é essencial para aquele processo de formação de família, né? Quando nasce aquela criança, quando passa por todo aquele processo de parto, acompanha todo aquele processo, o acompanhante, ele valoriza mais aquela mulher, né? Amadurece o relacionamento. Então, é muito importante, né? Então, assim, geralmente, quem começou, né, no processo de gestar essa criança, né? O homem, né, dentro, né, da relação sexual, né, gestou junto com aquela mulher, o parto é o final daquele ato sexual, resultado do final daquela relação sexual, né? É um produto de uma relação. Então, mais do que justo que ele assista, mas também que ele esteja preparado para isso e que também ela queira que ele fique. Também se for uma pessoa que for um caso eventual, que não agregue nada, e que ela não queira nem a mãe dela e nem o pai da criança, que ela queira uma amiga, que ela queira a prima, que ela queira a vizinha, é de escolha dela. Tem que ser uma pessoa positiva, uma pessoa que empodere, uma pessoa que dê apoio emocional, que ajude, que seja presença. É essa pessoa de escolha dela, de preferência que agregue naquele momento. Super importante. A Denise falou perfeitamente. São coisas que a gente vê, casos que a gente vê de fato que
às vezes, né, existe uma dificuldade muito grande, né, da pessoa separar a sua própria história da história daquela pessoa, né, daquela pessoa que está vivenciando aquilo, né. A gente que é profissional, né, a gente vai saber fazer isso melhor, né, entender que a sua história é sua história, a história dela é a história dela, e acho que isso tem a ver com a humanização dos partos e dos atendimentos, né, entender que quem vai escolher, né, quais são os caminhos a percorrer, vai ser aquela pessoa que está tendo aquela experiência, né, então respeitar isso, respeitar as suas escolhas, né. O acompanhante, ele tem um laço afetivo, né, é outro papel, e é insubstituível, né, muitas pessoas falam, então a doula pode substituir o acompanhante? De jeito nenhum, não existe essa possibilidade, né, porque os laços são diferentes, os papéis são diferentes, né, e cada um tem a sua importância no cenário do parto, né, então isso que a Denise colocou, realmente, a mulher tem que escolher, né, e aí o acompanhante que vai estar junto nesse momento do parto, além de estar bem informado, né, que isso eu acho que é essencial, buscar se informar da melhor forma possível, é isso que já foi colocado, é ser apoio, né, é apoiar as decisões dela, é ser aquele ponto de apoio, de conforto, de encorajamento, de crença, né, é lembrar das escolhas, né, que ela fez naquele momento, das escolhas que ela fez, é lembrar da sua capacidade, é lembrar das possibilidades, das necessidades. Eu acho que esse apoio é o apoio positivo, né, e é acreditar acima de tudo. É um papel insubstituível e essencial no momento do parto, né, as evidências científicas demonstram isso, né, o papel do acompanhante no momento do trabalho de parto, ele só tem benefícios, assim, né? Ele não tem, ele só tem benefício. Encurta o momento do trabalho de parto, proporciona uma sensação maior de prazer, uma sensação melhor de experiência positiva no momento do trabalho de parto, né? Não tem, assim, nenhuma contraindicação, só tem pontos positivos, né? E é lei, né? É lei federal. Nem todas maternidades cumprem com essa lei, mas o direito ao acompanhante de escolha da mulher, como foi colocado pela Denise, é um direito que todas têm, né? Então, acho que fazer garantir esse direito é essencial. Isso, inclusive agora no contexto de pandemia, né? Que algumas maternidades já negavam antes, passaram a negar mais ainda. Esse direito ao acompanhante permanece, mesmo num contexto de pandemia. Então, é isso. O papel é essencial, insubstituível. Meninas, eu não sei o que dizer. Como agradecer, né? Porque eu acho que vai ajudar muitas mulheres, né? O tempo, a gente está em torno aqui no meu prédio, parece que o pessoal está tudo parindo de uma hora para outra, sabe? Uma coisa louca. O povo mudou de casa, está todo mundo veio parir. Olha quantas mulheres a gente vai poder ajudar aqui, hein? O povo está uma aparição, menina, o povo está querendo parir. Volta e meia, eu cruzo com uma grávida por aqui. Você vai dizer, olha meu canal, gente, vai lá no canal, que vocês vão ver informações, duas mega gatas aí falando coisas incríveis. Eu tenho muito a agradecer. Três. Ah! Desculpa, gente. Mas eu estou pegando, eu só estou colhendo as informações, eu não estou dando as informações, né? Eu sou só o canal da informação, vocês estão passando aí. Um Ubuntu para vocês agradece, espero que vocês sejam muito felizes. Que o trabalho de vocês cresçam, né? Que vocês possam ajudar várias outras mulheres, que mulheres sortudas, né? Encontrarem profissionais como vocês, conscientes, né? A gente fala muito aqui no canal da importância não só da pessoa que sofre violência, da pessoa que não sofre violência, né? Porque a pessoa que não sofre violência é a pessoa que vai amparar, que vai proteger, que vai ajudar a denunciar, né? Que vai, olha, vamos lá, minha filha, vamos juntos, né? Vai dar apoio, vamos lá denunciar juntos, vamos, né? Vamos ver para dar informação, né? Se nós mulheres sofremos violências de todos os tipos, né? Infelizmente, né? O tempo inteiro. E um dos papéis do canal é isso mesmo, a gente diminuir, informar, né? Como nos prevenirmos, como diminuir um tiquinho, né? Dessa violência, como identificar, né? Mas a gente não consegue diminuir, mas a gente consegue identificar. Epa, isso aqui não está legal, não, né? Eu vi lá no canal, acho que não está legal, como é que eu posso resolver isso, né? E quando você tem consciência do fato, você tem menos condições, né, de passar por aquilo, né? Então é isso. Muito obrigada. Vocês querem dizer algumas últimas palavras, né? Só temos a agradecer aqui.
Então, eu gostaria de convidar as mulheres que estão gestantes e quiserem me acompanhar na minha página, é DE Apoio Materno, tá? Lá eu faço dicas mesmo voltadas para o parto, para o aleitamento materno, para o cuidado com a primeiríssima infância. Então, assim, quem quiser me acompanhar, quiser entrar em contato pelo direct, eu tiro dúvidas, eu dou bastante informação para ajudar aí nesse processo todo, que acho que o mais importante é a informação segura, né? Um cuidado ético, tudo isso. Então, quem quiser me seguir lá na página do Instagram, também do Facebook, é de Apoio Materno. Vai estar o link aqui. Eu queria agradecer o convite. Foi muito bom ter falado com vocês, ter conversado com vocês. Revista Denise aqui, uma surpresa, né, Denise? E você, Márcia, né, que a gente já se conhece há muitos anos aí, provavelmente aí umas 2 décadas, né? Dos tempos de militância que ainda permanecem e são mais do que necessários ainda no dia de hoje. Bom, eu tenho uma página no Insta também, né? Se chama Dai_Adoula, DAY_Adoula, você vai colocar lá, vocês podem me seguir também. E aí, qualquer dúvida, também estou à disposição, a gente vai seguindo, vai conversando. E é isso, obrigada pelo convite, acho que foi uma experiência bastante positiva. Eu também acho, que eu estou empolgadíssima, gente. Eu estava muito nervosa com esse programa, eu confesso. Gente do céu, né? Como eu tinha toda uma visão outra, né? Senão, gente, a coisa de doula é coisa para burguês, né? E descobri que não é, que bom. Eu estava assim, não. Né? Eu estava achando que era só a Maria Braga que podia ter parto humanizado. As pobres, já era. Maria Joaquina está ferrada, coitada. E aí eu falei, que bom saber que a Maria Joaquina e outras Marias, Joanas e outras, né? Denise, Daianas, Márcias, podem ter uma outra relação com o parto, né? Que as pessoas acham que muitas vezes tá. Vai lá, Dai. E que as pessoas tendem muito a romantizar, mas que a gente tem na prática, a gente tem que melhorar tudo. É isso, gente. Muito obrigada para vocês. Ó. Obrigada, Márcia. Beijo, meninas. Beijo, meninas aqui que estão assistindo também, ó. Meninos e meninas, companheiros, por favor, hein? Vamos deixar essas gravidinhas assim, ó, calmas. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.